Galera, olha só, Cláudio Ferreira é meu nome, tenho 49 anos, estou nesse mercado há aproximadamente 13 anos, fiquei de fora por 4 anos, só que o que eu vou falar aqui, vou compartilhar com vocês, tem muito a ver com ao longo da minha vida. Eu só tive aos 17 anos, eu tive um registro na carteira, né, como todo mundo fala, aquela coisa de trabalhar registrado. Eu tive esse registro que demorou em torno de um ano. De lá para cá eu não sei o que é trabalhar, né, por exemplo, de carteira assinada. Nada contra, mas por que isso? Porque ao longo da minha vida, em todos os momentos ali, a venda sempre esteve presente. Eu comecei a me deparar com esse cenário da venda aos 16 anos, vendendo vela de aniversário na rua, porta a porta, comércios, padarias e tudo mais. Depois, o perfume veio na minha vida quando eu tinha 18 anos. Eu trabalhava aqui em São Paulo numa chamado Casa das Essências, né? É umas casas aqui que tem perto da Praça da Sé e tem lá essências. Lá você aprendia a vender, a fazer perfume, vender de forma meio que amadora, mas o perfume artesanal, vamos dizer assim. E de lá, inclusive, surgiram grandes empresas dentro desse nosso mercado aqui. Então, esse momento também me deparei. E depois, antes de conhecer o multinível, né, fui músico também, por um grande período da minha vida, né, músico profissional. E depois eu me tornei representante comercial, ao qual eu fiquei 12 anos numa grande distribuidora atacadista aqui da América Latina, uma das maiores, onde eu aprendi muito, porque eu atendia lojistas, eu atendia, por exemplo, pequenos comércios e depois, nos últimos 3, 4 anos, eu comecei a atender grandes contas. Então, tudo que eu vou passar aqui para vocês é de uma pessoa que tem uma bagagem, até porque venda não é teoria, é igual você aprender a nadar. Você não consegue ler um livro de como aprender a nadar e se você cair na piscina ou numa praia ou qualquer lugar que tem água, você morre afogado. É prática. Você não aprende venda na teoria. Você aprende fazendo, ok? E então eu quis trazer um pouco do comportamento de sucesso. Conexão que vende. Eu vou falar muito de conexão, que é um dos pontos mais importantes. Antes de entrar na Atlântica, eu entrei na Atlântica em 2023, dezembro de 2023. Anteriormente, eu estava trabalhando com um grande player do mercado chamado Flávio Augusto, o qual eu aprendi muito durante 8 meses. E um dos fatores mais importantes que ele fala é a respeito da conexão, tá certo? Então, eu vou falar aqui para vocês algumas coisas que fazem todo sentido para mim, que se você, né, puder, quando você anota, você aprende mais, né? Porque a nossa mente, né, o que eu falo para você agora? Da mesma forma que você estava conectado aqui, assistindo a apresentação, então esteja conectado aqui comigo para que você possa aí desenvolver a sua mentalidade do vendedor. E vou falar uma coisa, tá? Muitas vezes a nossa profissão de vendas, o profissional de vendas, muitas vezes as pessoas julgam muito mal. Sabe aquela mãe que vai procurar emprego junto com o filho e chega e fala assim, olha, até de vendas pode ser. Só que quando a nossa mentalidade já começa aí. Se você for notar, os maiores vendedores, né, as pessoas mais bem-sucedidas do mundo são vendedores. E não necessariamente vendem só produtos e serviços, vendem ideias, vendem conceito. Se vende, né? Então, antes de técnica, vem o comportamento. Quem vende muito age diferente. Então, primeira mentalidade aí, algo que você tem que alimentar a sua mente. Pare de achar que vendedor é algo chato ou é algo que as pessoas prejugam. Pare de achar isso. As pessoas mais bem-sucedidas são vendedores. E quando eu digo isso, eu falo de chefe de estados, eu falo de grandes empresários, eu falo de grandes comunicadores, porque o vendedor ele é uma pessoa que ele comunica, ele aprende a se comunicar, ok? Então, se você, independente da profissão, não sabe ainda vender, o que eu vou falar para você? Você consegue sim aprender, ok? E quem não sabe, por exemplo, se você pegar a diferença aí entre um advogado que sabe vender
para aquele advogado que não sabe vender, você vai ver que existe uma diferença de financeiro. Isso serve para um engenheiro. Esses profissionais liberais, se eles não sabem vender, eles têm que contratar alguém para vender para eles. Que seja o conceito, que seja a ideia, que seja o serviço que eles estão ofertando. Então, vendas é algo próspero, é algo que você tem o controle, que você pode ter o controle da sua vida financeira, você pode tomar decisões baseadas em vendas. Né? Algo que eu costumo dizer agora no linguajar popular, que venda você nunca vai ouvir algo nesses 30 anos mais ou menos que eu tenho de vendas, pouco mais de 32 anos, eu nunca encarei aquela palavra de desemprego. Isso para mim não entra na minha cabeça, essa questão de estar desempregado. Porque o profissional de vendas, ou até mesmo aquele que faz para gerar uma renda extra, se ele for para o farol vender água, ele consegue vender, ele consegue fazer dinheiro. E pasmem, tem pessoas que estão no farol fazendo vendas que ganham muito mais do que pessoas que cursaram faculdades, têm pós-doutorado e tudo mais. E agora vamos trazer isso para o nosso negócio. O nosso negócio ele é um negócio extremamente próspero. E por que muitas vezes as pessoas não acessam a prosperidade, principalmente quando a gente fala de vendas? Eu não sei vender. Eu não gosto de vendas. Mas olha só, você gosta de comprar. Você gosta de consumir. E você gosta de recomendar algo que está sendo bom para você. Então a mentalidade que você tem que adotar sobre vendas é algo que você pode levar uma informação valiosa para as pessoas. E aí você se torna interessante e não interessado, tá? Comportamentos-chave que você precisa ter para que você possa ter êxito nas vendas. E quando eu falo de vendas no nosso negócio, quando você cadastra alguém, você também está vendendo. E eu costumo dizer que você está vendendo muitas vezes no atacado. Por quê? Você está vendendo a oportunidade. Você está levando um benefício para a pessoa. O não está no seu controle. O que está no seu controle é apresentar o nosso negócio. O que está no seu controle é aprender e demonstrar os produtos, falar com o coração. Por isso que é importante você ser produto do produto. E uma das chaves, né, por exemplo, para você pegar aí essa mentalidade de um bom vendedor, responsabilidade total, não terceiriza resultados. O que acontece? A gente costuma dizer o seguinte: se você tem sucesso no que você faz, a responsabilidade é sua. Se você tem fracasso, a responsabilidade também é sua. Tenha autorresponsabilidade. A pessoa que desenvolve uma mentalidade de vendas, uma mentalidade de servir, você está servindo alguém com uma boa informação, um bom produto ou um excelente serviço, não importa. Você está servindo, você tem aquela questão da autorresponsabilidade. Primeiro, você tem que entender que tudo é um processo de desenvolvimento. Ok? Para isso que existem aqui no nosso mercado e dentro da nossa empresa, profissionais aqui que estão aqui todos os dias para te ensinar. Ok? Então tenha autorresponsabilidade. Não fique falando que a culpa é da empresa, que a culpa é dos produtos, que a culpa é da logística, que a culpa é do seu líder. Não. Os produtos são mesmos para todos. Ok? O negócio é o mesmo para todos. Então, por que alguns têm resultados e outros não? Então, tenha autorresponsabilidade. Constância diária. Vendas são feitas todos os dias, não só quando dá vontade. É aquela coisa, né? O adulto faz o que é preciso, a criança faz o que ela quer. Ok? O adulto não faz o que é preciso. Tem dia que você não está, né, com aquela motivação, busque o seu motivo para agir. Simples assim. A questão da venda é quando você também age só em função do resultado financeiro, isso fica escancarado na sua testa aqui e você repele pessoas ao invés de ajudar, de atrair pessoas. Cuide do seu jardim para que as borboletas venham até você. Né? Então, essa questão de você, quando a gente fala de venda diária, você fazer o que está no seu controle. Por exemplo, quando você está usando o produto, você está vendendo ele para a tua mente. Cláudio, a Atlântica acabou de lançar a teleservice, vários serviços aí, mas eu ainda não tenho chip, eu ainda não adquiri a telemedicina,
eu ainda não adquiri minha licença. Tá aí porque o motivo pelo qual você não está tendo autorresponsabilidade com o teu negócio, se você quer de fato crescer, e você não está abrindo o seu coração e gerando a confiança na empresa e no negócio como um todo. Esse negócio, talvez, se você continuar pensando dessa forma, a sua mentalidade vai mais te distanciar dos seus objetivos, dos seus sonhos, do que te aproximar deles. Então, quando você está usando um produto, um serviço, você já está vendendo ele para a tua mente. A cada dia isso vai enraizando, a cada dia você fica mais feliz, você vai ver de fato, a crença vai desenvolver em você em relação àquele produto, àquele serviço. Então a venda já começa por aí, pelo uso do produto. Vende esse produto para você, ok? Já começa por aí, tá? Outra coisa importante, aprendizado contínuo sobre os produtos. Quem usa, aprende muito mais, né? Consegue desenvolver habilidades por simples fato de estar consumindo aquele produto, aquele serviço todos os dias. Melhor do que qualquer teoria. Como é que eu aprendo a falar de serviços? Usando, filho de Deus. Usando. E são serviços, por exemplo, eu estou citando serviço aqui, mas são serviços essenciais. Você não precisa mudar a mentalidade das pessoas para elas usarem, por exemplo, internet. Né? Internet móvel, telefonia. Você não precisa mudar a cabeça das pessoas para entender que elas precisam. A maioria não tem plano de saúde. Você não precisa mudar a cabeça das pessoas para que elas possam assistir TV, né? É entretenimento. Então, é sobre isso. O aprendizado sobre os produtos, ele vem principalmente do uso, não só dos treinamentos. Ok? Então, comece a usar os produtos. Vende ajudando e não empurrando. O bom profissional de vendas, ele não empurra. Aquele profissional que faz goela abaixo, você vende uma vez só e esquece. Existem, por exemplo, vários tipos de vendedores. E existe no mercado vendedores assim. E existem empresas que agem dessa forma para que cada dia surjam novos clientes. Só que eu vou te dizer algo, né? É muito melhor você cativar um cliente e manter ele contigo por anos do que você fazer um novo cliente. Além de fazer esse novo cliente, é muito mais caro. Ok? Muito mais caro. Então, pega esse insight aí. Você fidelizar o seu cliente. E o seu cliente, não pense, as pessoas hoje estão muito rápidas. Elas pesquisam e se ela vê que você não está transmitindo verdade, você está só querendo empurrar goela abaixo, esquece, meu irmão, minha irmã. Você não vai vender nada, ok? Você não vai vender nada. Então, pense nisso. Quem foca em ajudar, vende mais. Simples assim. Se interesse de fato pela pessoa. O segredo, um dos segredos que eu aprendi ao longo dos anos, é o poder da conexão. Se conecte. E nós temos um tempo muito rápido ali para se conectar com aquela pessoa. Fração de segundos. O cérebro dela ali já... Quando bate o olho em você, de acordo com a sua forma de pegar na mão e tudo mais, esse cérebro pode fazer assim, ó, será que eu confio ou não confio? Confio ou não confio? Então, olha só, conexão é você fazer com que a pessoa se sinta à vontade, ó, e ela entende o seguinte, olha, a Luciana está aqui para me ajudar. Por exemplo, a Luciana, ela se importa comigo. A Luciana... ela aqui, ó, não está tentando me vender algo, ela está interessada em mim. Então, se interesse, a conexão ela começa a partir daí, num aperto de mão, sorriso no rosto, entende? E você fazer perguntas, eu vou falar até algumas aqui, para você se conectar com a pessoa. E não simplesmente você... A gente sabe que nós temos produtos que nem os perfumes, que já encantam, você sai borrifando ali, e as pessoas já ficam encantadas. Porém, se você entender o poder da conexão na venda, e não só na venda, no negócio, não saia vomitando informações ou querendo, por exemplo, atropelar as coisas sem antes você se conectar. E isso pode ser presencialmente, pode ser por telefone, pode ser no WhatsApp, inclusive. Se interesse pelas pessoas. A gente vive hoje num mundo de uma correria insana, onde as pessoas estão desconectadas entre si. O humano está deixando de ser humano.
por conta da tecnologia que nos favorece, mas cabe a nós essa escolha. Você vai em shopping, por exemplo, ou numa praça de alimentação, você vai ver várias pessoas lá da mesma família, todas com o celular na mão. E não está rolando conexão ali. Então seja você sempre na sua casa, comece a colocar esse exercício de se conectar. Até mesmo na hora de um jantar na sua casa, na hora do almoço, a gente tem que se policiar o tempo todo. Se você tem a oportunidade de sentar com a pessoa, com a tua família, se conectar de verdade, viver aquilo, aquele momento, faça isso. Então tudo isso, esse tipo de comportamento, você vai ver que as vendas elas vão acontecer de forma natural. A sua equipe também vai acontecer de forma natural. Ok? Então, a conexão é algo muito importante. Pessoas compram de quem confiam. Ok? E a confiança nasce da conexão emocional. Nasce simplesmente disso. Se você já chegar lá querendo empurrar com a barriga, goela abaixo, porque você só está visando a sua meta ou resultado financeiro, principalmente você que talvez ainda não é profissional dentro do nosso negócio e você se encontra num momento difícil financeiramente. E aí alguém te disse que esse negócio pode mudar a sua vida, só que existe um tempo para cada um de nós nos desenvolvermos. Eu demorei 3 anos para começar a ter resultado dentro desse mercado. Mesmo tendo toda a bagagem que eu tinha de vendas. Então, não existe aquela coisa, esse negócio é só para quem é líder, ou é para quem... Não, tudo isso você aprende aqui, só que cada um tem o seu time, ok? Então, as pessoas compram de quem confiam. Como criar conexão? Vou dar algumas dicas práticas aqui, ó. Sempre inicie com algo pessoal. Deixa eu só ver aqui se vocês estão... Me dá um 10 aqui, se vocês estão me vendo aí, estão seguindo. Perfeito? Deixa eu só ver aqui. Perfeito, bora lá, vamos continuar aqui. Como criar conexão? Isso aqui, galera, como eu disse, né? Ao longo da minha carreira, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu sou vendedor. Sabe por quê? Porque há anos atrás, sempre a gente passava por aquela coisa das pessoas prejulgarem o trabalho de vendas. Mas quando que você vai arrumar algo normal, como todas as pessoas, né? Isso aconteceu comigo na época da música também, né? Você ser músico aqui no Brasil, são poucas pessoas, assim como jogador de futebol, enfim. São poucas pessoas, de fato, que conseguem ter grandes resultados, né? E isso tudo está relacionado à questão de mentalidade. Na questão da conexão, né, o que acontece? Cláudio, como é que eu já chego na pessoa, me conecto com ela, seja no presencial, seja no online, seja por telefone? Algumas dicas básicas aqui, ó, para você começar a sua conexão, você falar de coisas que interessam a pessoa primeiro. Tem um livro que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É o ato de você, por exemplo, esse livro é um livro que cada vez que eu leio ele, eu tenho novas percepções. É um best-seller, é um livro que eu recomendo para todo mundo ler, principalmente quem faz parte do nosso negócio, que é você chamar a pessoa pelo nome, ok? Muitas vezes você vai num caixa de supermercado, tá lá o crachá da pessoa, tá com o nome aqui, e às vezes aquela pessoa, você não sabe o tanto que é você dar um sorriso e falar obrigado, né, pelo seu atendimento. Fulana, Maria, ou Joana, ou Carlos, enfim, não importa o nome que tiver aqui, você chamar a pessoa pelo nome, ela até se assusta muitas vezes, por quê? Muitas vezes as pessoas não têm a conexão, né? Simplesmente, quando você entende que ali é um ser humano que está ali, que tem defeitos, que tem emoções, que somos todos seres humanos, você começa a entender que a venda ela é uma ciência, ela vai muito mais do que você ofertar um produto ou um serviço. Então você pode começar com assuntos sobre a saúde da pessoa, sobre a rotina dela, quais são os objetivos dela, desafios, ok? Principais desafios. E aqui, ó, use mais perguntas do que argumentos. Eu costumo dizer nos meus treinamentos o seguinte, que eu aprendi, principalmente no nosso mercado aqui, nos treinamentos que eu participava,
e participei de muitos, quem conduz a conversa é quem pergunta. Quem conduz a conversa é quem pergunta. Eu sei que talvez você queira ser aquela pessoa boazinha, que queira explicar tudo, eu vou te dizer algo que eu aprendi, principalmente com grandes players aí do mercado. Vendedor bonzinho não ganha dinheiro. Vendedor bonzinho não ganha dinheiro. Você precisa se conectar, você precisa se posicionar, obviamente, se interessar pela pessoa, e aí você vai, né, fazendo com que, influenciando. A influência é algo que seja bom para a pessoa e, consequentemente, vai ser bom para você. E não manipular para ser algo goela abaixo. Então, quem conduz a conversa é quem pergunta. Você conduz, você direciona para onde você quer quando você começa a fazer boas perguntas. E como é que eu desenvolvo a habilidade de fazer boas perguntas? Perguntando, meu filho. Simples assim. Perguntando, você vai desenvolver boas perguntas. O cliente se conecta quando você fala sobre ele mesmo. Olha aí, se interessa pela pessoa e deixa ela falar sobre ela. Ok? Por exemplo, ó, fulano, o que mudaria na sua vida se isso melhorasse? Vamos supor que você identificou uma dor daquela pessoa. Ela não tem plano de saúde, por exemplo, os filhos não têm, ela perde tempo indo para um hospital, e muitas vezes tem que ficar horas lá no hospital, é mal atendida e volta, né, ainda mais doente às vezes, porque acaba pegando vários vírus. E aí você, fulano, entendi, você não está satisfeito por conta de você ter um atendimento precário na área da saúde, mas o que mudaria, né, na sua vida se isso melhorasse? Se eu pudesse te ajudar. Olha, estou falando da saúde, estou falando de uma dor que eu identifiquei simplesmente ouvindo ela, fazendo boas perguntas. Você já tentou resolver isso, fulano? O que hoje mais te incomoda em relação à sua saúde, por exemplo? Essa pergunta aqui é uma pergunta muito chave, porque o nosso negócio está muito ligado à questão da saúde. Seja nos produtos e seja agora com a Telemed, por exemplo, na área de serviços. Então, a questão de você se conectar são perguntas inteligentes que você vai desenvolvendo, você vai percebendo ali, a pessoa vai te dando abertura cada vez que ela vai confiando mais em você e você deixa à vontade, ok? Isso é muito importante. Tem a escuta ativa, de verdade. Lembra que eu falei? No momento que você está na frente de um cliente, e eu falo para vocês o seguinte, nesses anos que eu atuei como representante comercial, aprendi muito, porque uma coisa eu era atender, por exemplo, um comércio, uma farmácia, ou um comércio menorzinho ali, aí uma padaria. Outra coisa era atender redes, grandes redes. Eu particularmente gostava de atender o comerciante, aquele ali, porque a conexão era muito melhor. A gente criava amizade, criava vínculo. As grandes redes, os grandes players, eles querem preço, ou seja, acabam meio que fazendo leilão, mas ainda assim nós temos que identificar ali algo que a gente pode ajudar, só que quando a gente faz a pergunta, nós temos que ter uma excelente escuta ativa. E aí você se desconecta do celular, se desconecta de tudo. Esteja ali presente para aquela pessoa, ok? Presente de fato, tá? Não interrompa quando a pessoa estiver falando, ok? Deixa ela falar. É ali que você vai identificar. Dentro do nosso negócio, ainda falando em vendas, vamos falar agora da parte de fazer o negócio, de desenvolver rede. Existe algo chamado contato e convite. Quando você está contactando alguém, é diferente de fazer o convite. Claro que o treinamento não é sobre isso, mas tem a ver com vendas e tem a ver com a escuta ativa. Quando você está contactando alguém, simplesmente você vai, através de algumas perguntas, levantar as necessidades, as dores daquela pessoa. E aí você vai, com essa escuta ativa, você vai conseguir aí depois ter aí argumentação, né, para poder convidar essa pessoa. Então isso também tem a ver com o processo de vendas, tá? Não prepare a resposta enquanto ela fala. Por mais que você identifique ali que você já sabe sobre aquele produto, aquele serviço que já vai ajudar, deixa ela ali, né, ficar bem claro para você antes de você argumentar qualquer coisa. Deixe ela, né, explane um pouco mais, né, para a pessoa realmente entender que você está ali se importando com ela. Repita parte do que ela disse. Lembra do cérebro que ele pode confiar ou não confiar?
Se você cria esse rapport, se você está se conectando de fato com essa pessoa, você vai reafirmar algumas coisas que ela disse, ok? O cérebro dela vai, assim, ó, vai confiar cada vez mais em você. Então, entendi, fulano. Então, o seu maior problema é o cansaço no fim do dia, certo? Vamos supor que ela falou que está sem energia, está cansada, enfim, chega em casa esgotada. Você já ouviu tudo isso e aí você reafirma. Você reafirma antes de você começar a falar da solução, tá? Use o espelhamento. Conecte-se usando espelhamento. Muitas pessoas não sabem, mas existe uma palavra em inglês chamada rapport, que nada mais é que o espelhamento. É como se, lembra o que eu disse antes, a questão do cérebro se conectar, né? Ali de você, das emoções se conectarem. E isso é na forma de falar, nos gestos, enfim, você começar a se conectar. Não é que você vai ficar ali um palhaço na frente da pessoa imitando ela, mas você vai começar a compreender, né, como o corpo fala. É outro livro também, se vocês quiserem ler, O Corpo Fala. Então, como o corpo se comunica, como as emoções podem se conectar, tá certo? Então, olha só, linguagem parecida, ok? Isso é muito importante, ó. Tom de voz semelhante. Tom de voz semelhante. Se a pessoa fala alto, você aumenta um pouquinho também o tom. Se ela falar baixinho, você fala mais tranquilo, pausadamente. Tente ali até observar a respiração dela. E aí você vai se conectando de fato com a pessoa, usando espelhamento, usando rapport, ritmo semelhante. Não adianta, se você está acelerado ou acelerada, porque você está para bater uma meta e tudo mais, e aquela pessoa está ali em outro ritmo, totalmente desacelerado, se você chegar, você totalmente acelerado, você não vai se conectar com essa pessoa. Então comece a prestar atenção nesses detalhes que parecem que é bobagem, mas olha, faz todo sentido. Faz todo sentido de você gerar essa conexão. O cliente mais calmo, você fala mais calmo. O cliente mais direto, mais objetivo, seja mais direto, mais objetivo também com ele. Ok? Então, isso você vai percebendo como fazendo. Lembre-se, venda, né, não é teoria, é prática. Ninguém é bom no que faz pouco. É vendendo que se aprende. Não o contrário. Eu preciso aprender tudo para depois vender. Não, é vendendo que se aprende, tá? Então, pessoas confiam em quem mais se parece com elas, né? Porque a conexão, principalmente a conexão emocional ali daquele momento, tá? Conte micro histórias, as histórias conectam. Eu não sei se vocês já repararam, todos os líderes que vêm aqui fazer a apresentação de negócios, ou seja, numa apresentação presencial, num seminário, eles contam histórias, as histórias de sucesso, as histórias de superação, o que eles fizeram para alcançar, o que eles fizeram para mudar de vida, o que eles, enfim, e as pessoas se conectam com isso. Saibam usar isso. Talvez você esteja conversando com uma pessoa que é músico, que é cantor, você tem o Serginho, talvez você esteja se conectando com pessoas, por exemplo, a história do Serginho, talvez vocês estejam se conectando com pessoas que são engenheiros, tem aí o Bruno Caio, a Ana Lídia, enfim, você usa aquele exemplo. Se ainda você não tem resultado, use o exemplo da sua linha ascendente ou das pessoas que você tem como referência na empresa. As histórias conectam, tá? Exemplo, tive um cliente muito parecido com você, ele também sentia isso no começo e depois de X dias teve esse resultado. Então imagina o seguinte, isso é muito utilizado, por exemplo, naquele sistema de antes e depois, seja para emagrecimento, você mostrar ali, olha só esse cliente aqui, ó, essa pessoa, meu amigo, minha amiga, um familiar, teve o mesmo problema que você, olha só, olha esse resultado. Você, por exemplo, com o nosso NatoOS, por exemplo, tem muita gente que usa isso perfeitamente. Por que os depoimentos são muito fortes? Porque histórias conectam. Pessoas, né, se conectam com histórias. Então, aprenda a contar boas histórias, histórias reais, tá? Não histórias fantasiosas, histórias reais, ok? As histórias criam e conduzem, né, objeções, ou seja, elas criam e combatem as objeções.
ajudam você a combater as objeções. Comportamentos de quem vende muito. Olha só, rotina de vendas. Sim, vendas é rotina. Lembra que eu falei, ninguém é bom no que faz pouco. Você vai ficar bom com o tempo. Com o tempo. E esteja aberto todos os dias para aprender. Não existe ninguém que não tenha algo a ensinar. E não existe ninguém que não tenha algo a aprender. No processo de vendas é você conhecer não só sobre produtos e serviços, mas principalmente por pessoas. Você se interessar por pessoas. Você se interessar em conhecer as pessoas de fato, ok? E você criar uma rotina. Você tem que ter uma rotina. Se você faz esse negócio paralelo, é assim, meu amigo, minha amiga, não estou aqui para te iludir. Eu fazia esse negócio paralelo por muito tempo, eu fiz. Só que eu ia para o sacrifício. Só que é um sacrifício que eu conseguia ter uma perspectiva de crescimento. Se eu não estava satisfeito com o que eu tinha uma perspectiva. Só que aí eu comecei a observar que as pessoas de grande resultado tinham uma rotina. Eles tinham disciplina. Eles tinham ali todos os dias um momento para leitura, todos os dias para assistir um vídeo de motivação ou algo que está aprendendo novo, todos os dias para renovar sua lista de contatos, todos os dias para contactar e convidar, trabalhar com as atividades geradoras de renda. Então, você requer uma rotina. Você que trabalha, por exemplo, em paralelo, verifique quantas horas por dia você quer, de fato, fazer esse negócio acontecer. E coloque isso como rotina. Crie uma rotina, ok? Só assim você vai desenvolver habilidades. Eu vejo muita gente, profissionais de outras áreas, que não estão satisfeitos com o que fazem, que estudaram, fizeram pós-graduação. Todo mundo aqui acha que eu sou, talvez, contra a faculdade. Não, não é isso, galera. Não é isso. Porém, muitos chegam aqui, às vezes, com o copo cheio. E não entendem porque no nosso mercado, tem pessoas semi-analfabetas que ganham aí em cima de 50, de 100 mil reais. Eu já vi isso de monte nos 13 anos que eu tenho dentro desse mercado. Pessoas que... Mas elas têm o poder da comunicação, elas têm o poder da conexão com pessoas, elas têm o poder de criar rotinas, elas têm o poder de trabalhar com os números, entende? O que você ainda não tem de habilidade, você tem que trabalhar com a lei dos números. Faça mais, só assim você vai desenvolver habilidades. Falar com pessoas todos os dias, o nosso negócio é de falar com pessoas, ok? Falar com pessoas todos os dias. Simples assim, coloque uma meta diária, seja pela internet. Muitas vezes as pessoas veem meu Facebook, meu Instagram. Eu trabalho, sim, muito bem ali. Só que, galera, eu tenho muitos anos já de rua, de porta a porta, enfim, tudo que vocês imaginarem. E ainda assim estou aqui sedento para aprender. Estou aqui sedento para estar sempre evoluindo, sempre buscando algo diferente. Lembra que eu falei de pessoas que têm outras profissões, chega no nosso negócio, acha que é um bilhete de loteria, talvez porque foi apresentado de uma forma errada, acha que é um bilhete de loteria que vai ficar rico da noite para o dia, ou daqui um mês, ou daqui um ano. Não é assim que funciona, meu amigo, minha amiga. Em qualquer profissão, para você ter bons resultados financeiros, você tem que se tornar profissional, ok? E habilidades de venda é habilidade de comunicação, é habilidade de você conhecer pessoas, de você conhecer pessoas todos os dias, você ter rotina, de você saber fazer um acompanhamento sem medo. Se você confia, se você usa produto, usa serviço, você não tem medo de indicar para alguém. Simples assim. Existe congruência no que você está falando. Muitas vezes as pessoas deixam dinheiro na mesa por falta de congruência. O que é a congruência? É quando você está pregando uma coisa e você faz outra. Simples assim. Você que é pai, que é mãe, e você falar assim pro seu filho, né? Filho, não fume. E você tá com cigarro na boca, o que você acha que seu filho vai fazer? Ele vai fumar. É bem provável que ele vai seguir os seus passos, não o que você está dizendo. E quando você está falando de algo que você ainda não usa, gera aquela desconfiança. Lembra que eu falei que primeiro você tem que vender para você? Então, se você quer ter resultado
com produtos, use os produtos. Não faz sentido você ficar comprando de outras marcas, sendo que você tem o que há de melhor aqui. Se você quer ter resultado com os serviços, use os serviços. Só assim você vai desbloquear o que te atrapalha muitas vezes de fazer resultado com esse negócio. E aí, quando você domina isso, que você já sabe, já usa o produto, já tem benefício, o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio, você tem propriedade para fazer um acompanhamento e falar, fulano, e aí? Né, já atingiu o seu objetivo? Posso te ajudar? Posso fazer um acompanhamento com você? Porque você não tem medo. Você sabe que o que você está comercializando ali é algo realmente benéfico, porque está fazendo total sentido para você que é um usuário também, tá? Regra do follow-up. A venda acontece no acompanhamento, não no primeiro contato. Olha que doideira isso aqui. Exemplo de follow-up humanizado. Oi, lembrei de você hoje, da nossa conversa. Faz sentido para você agora ou prefere falar em outro momento? Isso aqui pode ser algo de acompanhamento, sem pressão. Lembre-se, cuide do seu jardim, que as borboletas elas vão vir até você. E muitas vezes as pessoas deixam de fazer um bom acompanhamento por conta da dúvida que elas têm do negócio mesmo, ou delas, dentro do nosso negócio. Por quê? Porque não tem crença ainda no produto, porque não tem crença no serviço. Eu aposto com qualquer um de vocês, se vocês estiverem usando os produtos e os serviços, eu tenho certeza que a sua crença vai aumentar. E aí você consegue sim fazer um acompanhamento melhor, seja de uma venda ou seja do negócio, tá? Anotar os contatos, interesses e objeções. Se a pessoa também, você está fazendo um acompanhamento, ou a pessoa, quando você está ali apresentando algo para ela, ela diz não para você, anote. Crie o hábito de anotar. Lembre-se, não é que talvez te falte habilidade ali de ela ter dito aquele não para você. E não é puramente por conta do negócio ou do produto. A sua falta de habilidade talvez fez com que aquela pessoa te dissesse não, seja para o produto ou seja para o serviço. E tudo começa onde? Na conexão. Talvez você não se conectou de fato com a pessoa, não se interessou por ela, tá certo? E outra coisa, as pessoas que conseguem resultados incríveis dentro desse negócio, elas têm metas diárias e não semanal. Meta é algo muito importante, você tem que ter clareza. Não adianta você falar, eu quero ser imperial na Atlântica Natural, tá? Mas em quanto tempo? E aí você nem é bronze ainda. Pior, você nem se ativou ainda. Hoje é dia 2 e você não fez a sua ativação mensal. Aí, meu amigo, minha amiga, você está se iludindo nesse negócio. Se você tivesse uma loja, um comércio, se você tivesse investido R$1 milhão nesse negócio, ou R$100 mil no seu negócio, nesse negócio, imagina comigo que você pegou todas as suas economias e investiu R$100 mil, vendeu sua casa, seu carro, um exemplo. Olha que loucura. O seu compromisso com esse negócio seria o mesmo que você está tendo hoje? Com certeza não. Com certeza não. Coloque na sua mente o seguinte, o nosso negócio ele é multimilionário. Multimilionário, movimenta bilhões de dólares pelo mundo. No nosso modelo de negócio, e a nossa empresa é a que está melhor colocada aqui no Brasil e na América Latina. Esse negócio ele vai tomar proporções nos próximos 2 anos que a gente nem imagina ainda. Então, tá na hora de você se posicionar. Tá na hora de você traçar suas metas. Existe, por exemplo, quando você coloca uma meta, eu quero me tornar diamante para estar no próximo cruzeiro. E porque o diamante, ele vai criar aquela ruptura, né? Todo mundo fala que quando bate diamante é o fim da pobreza, né? Não é bem assim, mas sim você começa a ter resultados diferenciados e você começa a entender o jogo de fato. Então o que acontece? Se você pegar lá, tem uns 60 mil pontos para fazer. Se você, vou bater essa meta em 3 meses, você está começando a especificar aquela meta. E você pode dividir essa meta por semanas, por dias, e aí faça o que está no seu controle. O que está no seu controle não é você falar, eu vou vender R$100 por dia, ou eu vou vender R$200 por dia. Eu vejo muita gente falando isso. Eu
vou cadastrar uma licença, a teleservice, e vou ganhar R$200 por dia. Isso não está no seu controle. O que está no seu controle é quantas pessoas você vai conversar com o dia, quantas apresentações, quantas demonstrações de produto, com quantas pessoas você vai recomendar produtos que você está usando. É isso que está no seu controle. Daí você consegue ter mais clareza, as metas ficam mais atingíveis, né? E posicionamento aumenta vendas. Qual que é a diferença do vendedor comum para o profissional? O vendedor comum, ele implora. Muitas vezes ele implora. Ô fulano, tem uma meta aqui para bater, me ajuda aí, e não sei o que, e enfim, implora. Ou seja, ele está só interessado em bater a meta dele. É aquela pessoa que quer empurrar. É aquele telemarketing que quer te empurrar produto, a TechPix, quem é do tempo da TechPix aí? Enfim, a que quer te empurrar produto a qualquer custo, tá certo? O vendedor comum, ele fica ali toda hora perseguindo a pessoa, fica mendigando. Lembre-se, de novo, vou dizer de novo, quando você começa a se conectar nos treinamentos, começa a colocar em prática, e não só também depender dos treinamentos, você começar a pegar aí. Uma dica que eu dou, sabe o que você pode fazer? No seu Instagram, no TikTok, ao invés de você ficar aí vendo dancinha, nada contra, você pode começar a seguir pessoas que são relevantes para você, e ali você tem mentores gratuitos para você todos os dias, porque o algoritmo dessas redes vai entregar para você o que você busca. Se você ficar buscando besterol, o que você vai ter? Besterol. Se você ficar buscando mentores, você vai ter. Então comece a seguir mentores, comece a seguir os líderes dentro do nosso negócio, da nossa empresa, entende? E aí você vai entender que você tem que ser interessante e não interessado. Parar de implorar, parar de ficar correndo atrás, mendigando. Tem medo de perder o cliente. Uma coisa que eu aprendi quando eu trabalhava como representante comercial, algumas coisas, né? Primeiro, meta se bate no começo. Essa tá encravada aqui na minha cabeça. Segundo, quem tem medo de perder, já perdeu, meu amigo. Quem tem medo de perder, já perdeu, já entrou perdendo. Se você pegar um atleta de alta performance, seja numa Olimpíada, ele já sabe exatamente o movimento que ele vai fazer na mente dele. E é assim que nós temos que ser dentro do nosso negócio. Você, quando você vai até alguém para falar sobre o negócio, sobre os produtos, você já tem que ter na sua mente ali, né, como que você vai se comportar, você vai tentar ali respirar igual a pessoa, fazer aquele rapport, sem desespero. Por mais que você esteja passando por dificuldade financeira, esqueça, se desconecte dos problemas e comece a partir de agora, comece a se policiar, ok? Porque o vendedor profissional, ele orienta, ao invés de ficar implorando. Ele traz orientação, ele faz as perguntas certas, ele se conecta com a pessoa, faz as perguntas certas e ele orienta como que ele pode ajudar, qual o produto, qual o serviço, de qual forma. E sempre use a palavra ajuda, estou aqui para te ajudar. Sempre use, né, palavras que você vai manter a conexão com a pessoa. O vendedor profissional, ele educa. Imagina o seguinte, você vai falar com alguém que nunca fez marketing multinível. Aí a pessoa fala, é pirâmide, daqui a pouco você já está querendo brigar com a pessoa, bater, subir no pescoço dela e falar que não é pirâmide. Não faça isso. Pergunte, lembre-se, pergunta, o que é pirâmide para você? Né? Pergunta, às vezes a pessoa vai falar algo que nem é tão maldoso, ou às vezes é por falta de entendimento. Eduque essa pessoa. Fale dos números do mercado para ela. Esse mercado aqui fatura bilhões, essa indústria já existe há mais de 70, na verdade mais de 100 anos. Os Estados Unidos, por exemplo, lá tem diversos milionários, o nosso mercado já formou diversos milionários pelo mundo. Então, talvez esse mercado que você está falando aí, talvez não seja esse meu. Eu posso te enviar um material? Eu posso te conectar com o meu líder? Eu posso te conectar numa live? Simples assim, você educa a pessoa. Conduz a decisão. Lembra que eu falei? Quem conduz a conversa é quem pergunta.
Então, comece a desenvolver habilidades de fazer boas perguntas. Comece a desenvolver. Isso é em qualquer coisa na vida. O bom negociador é aquele que sabe perguntar. Não é aquele que fica respondendo o tempo todo. Ou aquele que quer parecer bonzinho e ficar vomitando informações. Então, basicamente, esse é um dos conceitos, né? Para finalizar aqui, ó, como vender, né? Isso aqui não é só um produto. Ó, é uma ferramenta para você se sentir melhor no seu dia a dia. Ou seja, venda benefício, não venda produto, venda benefício. Lembre-se, se você se conectou com a pessoa, entendeu qual que é o problema dela, principalmente nessa área de serviços, tá? Na área de serviços, o produto é algo tangível, que as pessoas, ao demonstrar um produto, a pessoa pode se encantar, mesmo você empurrando goela abaixo. Serviço não, galera. Trabalhar com serviço, e pasmem, eu comecei no multinível vendendo serviço. Eu comecei no multinível por uma empresa que tinha serviço. Então, o serviço é você identificar as dores e você ter a solução. E como é que você vai identificar? Realmente, você conhecendo o seu produto e você fazendo perguntas certas, ok? Conecte o produto ao problema real da pessoa. Real. Fulano, se você precisasse agora de um médico, vamos supor que você tem o seu filho em casa e de madrugada ele acorda ali, enfim, com algo que não é normal. Se você precisasse agora, nesse exato momento do médico, 2 horas da manhã, seria fácil ou difícil para você? Você conseguiria resolver na hora? Sim ou não? Deixa a pessoa responder. Ele fala, e se eu conseguir te ajudar nesse sentido? Pronto, você já pegou um gatilho ali. Você já pegou as dores que ela respondeu ali. E você já pegou essas dores e você já conecta o seu produto, né, ao problema real da pessoa. Mostre que existe uma solução simples e acessível. As pessoas não querem nada complicado. Quanto mais simples você for na sua comunicação, e aí é importante a questão do espelhamento, do rapport. Não queira, por exemplo, ser tão formal com uma pessoa que talvez ela é um pouco mais informal, uma pessoa que muitas vezes é uma dona de casa ali, e você querer falar de parte técnica, esquece isso. Esquece isso. Principalmente numa reunião caseira, né? Uma reunião caseira, você que está fazendo, já fiz muitas reuniões caseiras e eu amo fazer. Aí na caseira, você que está ali na frente, você acaba tendo que se conectar de uma forma um pouco mais ampla, né? Mas ensine a pessoa que é anfitriã a ela edificar, o poder da edificação. Quem vai vir aqui agora é uma pessoa que tem extrema experiência. Eu agradeço vocês demais por estarem aqui, a terem aceitado o meu convite, mas não serei eu, né? Vai ser uma pessoa aqui que representa essa empresa com extrema experiência, tem muito resultado e muita propriedade no que vai falar. E aí, quando o seu líder foi fazer essa apresentação, você já vendeu ele. Olha que doideira, você já vendeu ele. As pessoas vão falar, nossa, isso serve também até para você convidar para um evento presencial. É sobre isso, tá? Então, esse é para a gente poder fechar aqui, ó, o fechamento, né, para finalizar. Fechamento sem pressão. Ó, o fechamento, ele é consequência de tudo que eu falei. Exemplos que fecham sem você ser aquela pessoa chata. Faz sentido para você começar agora? Prefere iniciar com esse ou aquele? A técnica do ou. Esse ou esse? Quer testar por quanto tempo? Essa coisa de você testar é quando você pode, por exemplo, deixar a pessoa viver uma experiência. Deixa lá 3, 4 produtos com ela e marca com ela no outro dia para você ir buscar. Simples assim, tá? E aí você vai entender que venda não é sobre vender mais produtos. É sobre impactar mais vidas. E quem impacta mais vidas vende todos os dias.